E vamos então para notícias lá de Israel. E temos aqui então uma operação das Forças de Defesa de Israel lá no sul da Síria. E aqui diz no próprio X do Mossad, meus amigos. As forças da Divisão 210 das Forças de Defesa de Israel localizaram e destruíram um depósito de armas da Jihad Islâmica em Beit Jan, eliminando armas de fogo, minas e equipamentos de comunicação usados em ataques na fronteira norte de Israel. E temos aqui grandes explosões decorrentes dessa localização e destruição de um depósito de armas que eram utilizados por uma organização terrorista. E aqui também temos mais imagens dessa operação que aconteceu ali na Síria, que fica ao norte de Israel. Vejam então as forças de defesa patrulhando e localizando vários armamentos, vários explosivos em túneis. Essas operações foram reveladas então aqui pelo Mossad, conforme vocês podem ver na tela. Então, temos operações da IDF sendo realizadas ali na Síria e a IDF não fica parada, Israel não fica esperando o inimigo atacar. Eles vão atrás primeiro, localizam e destroem tudo aquilo que possa ameaçar a soberania de Israel. Então, o que vocês veem na tela, meus amigos, é justamente uma operação das Forças de Defesa de Israel, a Divisão 210. Mas onde está essa notícia? E essa notícia está aqui nesse jornal, o JNS, que diz o seguinte: IDF, ataque na Síria, destrói depósito de armas da Jamaat Islamia. Você vai já entender o que é esse nome. E aqui temos então soldados israelenses patrulhando ao longo do Monte Hermon, lá nas colinas do Golã, que fica no norte de Israel. É um lugar muito bonito, é um lugar onde você pode inclusive esquiar, apesar de que agora, com certeza, o esqui deve estar, não deve estar operando a estação ali, mas é um lugar que um dia, quando estiver mais tranquilo, você poderá ir visitar. Com certeza é muito seguro, eu já estive ali perto e você vai ver que vale a pena. Então temos aqui uma unidade patrulhando e aqui diz a notícia diz o seguinte: as forças de defesa de Israel destruíram um depósito de armas pertencentes ao grupo terrorista Jamaat Islamia durante uma incursão noturna no sul da Síria na semana passada, disseram as forças de defesa de Israel nesta terça-feira, descrevendo o ataque como parte dos esforços contínuos para frustrar ataques contra comunidades no norte de Israel. Também diz que a IDF informou que tropas localizaram e desmantelaram armas de fogo, minas terrestres e equipamentos de comunicação em um depósito na área de Beit Jan, em frente às colinas de Golã israelenses. E aqui temos então, tem os vídeos que nós mostramos para vocês. Também, meus amigos, diz que os militares descreveram essa organização como um grupo que tem promovido ataques contra Israel e seus civis ao longo da guerra e afirmaram que a operação visava proteger os moradores do norte. A Jamaat Islamia é uma organização terrorista afiliada à Irmandade Muçulmana que mantém relações estreitas com o Hamas. O Hamas, vocês já conhecem, o Hamas foi cruel com Israel quando invadiu e sequestrou mais de 250 pessoas e matou, meus amigos, infelizmente, mais de 1.000 pessoas que estavam ali no sul de Israel. E aqui diz a notícia, continua a notícia dizendo que tropas israelenses prenderam um importante terrorista dessa organização durante uma operação direcionada no sul do Líbano na madrugada de domingo, anunciou o exército nesta segunda-feira. Também, meus amigos, diz que no final de novembro, uma operação também na área de Beit Jan que visava prender membros da Jamaat Islamia deixou 6 soldados israelenses feridos
3 deles gravemente. E aqui descreve outras operações. Então, essas imagens que nós vemos aqui é a IDF operando ali no norte de Israel, né, lá no sul da Síria, quando então a IDF localizou e explodiu um depósito de armas da Jihad Islâmica. E na ocasião aqui, segundo a notícia, armas, minas e equipamentos de comunicação usados em ataques na fronteira contra o norte de Israel foram destruídos. E aqui a IDF mostra então mais imagens, essas imagens que foram postadas aqui no X do Mossad. Então, meus amigos, essas são notícias que estão saindo, né, diariamente das operações lá em Israel. E se você quer ter mais notícias, né, dessas operações, você se inscreve agora então aí no canal, porque agora nós vamos para uma próxima notícia. E aqui diz o seguinte, e é relacionado ao Irã. Diz que Irã lacra túneis de Isfahan, enquanto Estados Unidos emitem alerta sobre o Estreito de Hormuz. Como vocês sabem também, temos uma grande tensão ali dos Estados Unidos contra o Irã, com o auxílio também de Israel. E ao que tudo indica, em breve nós teremos ataques realizados, operações sendo concluídas ali no Irã. Mas nós não sabemos quando, na verdade ninguém sabe, apenas os Estados Unidos estão ali operando de diversas formas, mas um ataque final ainda não foi iniciado. Então aqui diz o seguinte, nessa notícia: imagens de satélite mostram o regime enterrando as entradas dos túneis no complexo nuclear em meio a alertas de navegação dos Estados Unidos, retórica acalorada sobre protestos e novas negociações nucleares em Washington. E aqui temos então um pequeno barco carregado de mercadorias que passa pelo navio porta-contentores com bandeira de São Cristóvão nas águas do Estreito de Hormuz, que é uma região muito importante ali no Oriente Médio e uma região muito importante para o mundo todo. Por quê? Porque aqui, meus amigos, por essa região passa grande parte do combustível que o mundo consome, inclusive o Brasil. Então, se acontecer qualquer coisa nessa região, infelizmente, o preço da gasolina vai aumentar e, infelizmente, muitas pessoas perderão a sua vida. Então aqui diz que imagens de satélite captadas mostram que o Irã tamponou todas as 3 entradas dos túneis em seu complexo nuclear de Isfahan, de acordo com o Instituto para Ciência e Segurança Internacional. Mas, Márcio, onde estão essas imagens? Estão aqui também no X do Mossad, que diz o seguinte: o Irã isola o complexo nuclear de Isfahan, onde se acredita estar armazenado urânio altamente enriquecido, em meio a crescentes temores de um possível ataque dos Estados Unidos. E aqui temos então todo um mapa postado pelo Mossad, mostrando onde está cada uma dessas entradas, onde estão então acontecendo movimentações estranhas a fim de lacrar esses túneis. Aqui outras imagens, né? Entrada média, entrada norte, entrada sul, outras imagens mais detalhadas aqui. São várias imagens. É claro que a inteligência israelense está de olho em tudo que está acontecendo nesse instante. Eles não perdem nada. E aqui diz aqui que os portais Central e Sul estão agora irreconhecíveis e completamente cobertos. Esses que nós mostramos aqui para vocês, que é aqui em cima a entrada norte e a entrada sul, e aqui a entrada do meio. Então a notícia está falando a respeito disso, dizendo que esses portais estão agora irreconhecíveis e completamente cobertos, enquanto a entrada norte, que inclui recursos adicionais de defesa passiva, também parece ter sido aterrada, afirmou a organização. Não há atividade de veículos visível em nenhum dos 3 pontos de acesso. Então o que ele está dizendo é que na entrada norte, na entrada do meio, na entrada sul, foram todas aterradas e não há
nenhuma movimentação nessa área, pelo menos até agora. E aqui estão então todas essas fotografias que nós mostramos para vocês. E aqui o relatório diz o seguinte: parece claro que os iranianos estão seriamente preocupados com um ataque aéreo ou uma incursão dos Estados Unidos ou de Israel contra esta instalação nuclear particularmente fortificada. Eu também ficaria com muito medo se eu estivesse sendo ameaçado por Donald Trump. Então ele diz aqui: o reaterro das entradas do túnel ajudaria a atenuar qualquer potencial ataque aéreo e também dificultaria o acesso terrestre em uma operação das forças especiais para apreender ou destruir qualquer urânio altamente enriquecido que possa estar armazenado lá dentro. Então, os Estados Unidos estão de olho, estão vendo essas operações. É claro que o Irã vai se proteger de um eventual ataque. Isso já era de se esperar. Também aqui diz o seguinte, meus amigos: também é possível que o Irã tenha deslocado equipamentos ou materiais para esses túneis para protegê-los, embora isso não possa ser confirmado. Como vocês sabem, o Irã tem grandes túneis, chamado de a cidade dos mísseis, onde eles armazenam muitos mísseis, centenas de mísseis. Possivelmente, muita coisa está sendo escondida e é essa a afirmação aqui desse texto. Então, o que vemos aqui são operações que o Irã está realizando a fim de ocultar alguma coisa ou a fim de proteger urânio altamente enriquecido, que vocês sabem, esse material ele é usado para a produção de bombinhas. Então, meus amigos, o que vemos aqui é o Irã lacrando túneis enquanto os Estados Unidos emitem alerta sobre o Estreito de Hormuz. Então, meus amigos, temos aqui a IDF e aqui os túneis lá de Isfahan, onde onde os Estados Unidos afirma ter, e Israel também afirma, ser uma usina dedicada ao enriquecimento do urânio. Também falamos sobre essa operação lá no sul da Síria, né? A IDF atuando em várias frentes, eles não param. E aqui a apreensão de vários explosivos, rádios, comunicadores, material que era usado para atacar Israel. Então, meus amigos, eu vou ficando por aqui. Essas são as notícias. Espero que você esteja conosco nos próximos vídeos. Mas antes de ir, peço que você se inscreva e também deixe o seu comentário aí embaixo. Será que a guerra Estados Unidos, Irã e Israel vai começar logo ou vai demorar um pouco mais? Comenta aqui embaixo porque nós queremos ler a sua mensagem. Então é isso, eu vou ficando por aqui e até logo, se Deus quiser. Um grande abraço e valeu!